Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje iremos para a nossa segunda aula sobre as escolas historiográficas e trabalharemos com o marxismo. Os tópicos que iremos estudar serão Marx, Engels e o marxismo, o materialismo histórico, a luta de classes e a dialética, qual a contribuição da concepção marxista para a história. Marx, Engels e o marxismo. Para falar sobre Karl Marx e sua teoria conhecida posteriormente como marxismo ou socialismo científico, devemos iniciar inserindo o sujeito histórico em seu contexto. No século XIX, muitos foram os pensadores que analisavam as sociedades e buscavam reflexões para sua compreensão e transformação. O foco das análises eram as relações humanas e também todas as instituições reguladoras da sociedade. Isso se dá pelo fato de o mundo estar passando por diferentes transformações. Após a Revolução Industrial na Inglaterra, que acirrou as contradições do mercantilismo e do sistema colonial, e a Revolução Francesa, que, entre várias influências, auxiliou as reflexões e lutas pelas independências da América Latina, muitas outras mudanças ocorreram nas sociedades por elas atingidas. Mudanças que ocorreram no âmbito dos transportes, das cidades, os processos de urbanização, nas relações comerciais entre cidade e campo, das mentalidades e também nos sistemas de produção. Ao mesmo tempo, descortinaram o descontentamento dos intelectuais que não conseguiam mais concordar com as teorias influenciadas pelo Renascimento. Descortinaram também a necessidade de transformação dos políticos que não aceitavam mais as teorias absolutistas. Esse período, que pode ser considerado de transição, marcou, entre outros aspectos, o desaparecimento do chamado Antigo Regime, a ascensão da burguesia ao poder e a consolidação do modo capitalista de produção. Com a Revolução Industrial surgiu um novo tipo de trabalhador, que não possuía nenhum tipo de vínculo de propriedade com os instrumentos utilizados para realizar o trabalho, ou seja, o proletariado encontrou-se em uma posição de antagonismo à burguesia, que era proprietária dos meios de produção. É nesse contexto em que a burguesia se consolidava também no poder político, as condições de vida dos trabalhadores urbanos eram cada vez mais precárias. A teoria de Karl Marx pode ser considerada uma nova concepção filosófica do mundo, pensada por ele e por Engels e desenvolvida mais tarde por outros seguidores. As reflexões de Marx e Engels interpretam a vida social conforme a dinâmica da luta de classes e prevê a transformação das sociedades de acordo com as leis do desenvolvimento histórico de seu sistema produtivo, o conhecido materialismo histórico. Então, podemos afirmar que seus escritos são ao mesmo tempo uma crítica social e uma proposta de transformação revolucionária da sociedade capitalista burguesa. Não pensavam em inventar um novo modelo de sociedade, no caso o socialismo utópico, mas encontrar dentro da sociedade capitalista as forças sociais capazes de promover mudanças. A proposta era de uma nova sociedade, onde todas as pessoas pudessem se desenvolver plenamente. Uma sociedade socialista seria o primeiro passo para o comunismo. O ideal seria uma sociedade sem classes. Nessa perspectiva, os trabalhadores explorados pelas contradições do capitalismo deveriam levar a cabo uma revolução e instalar uma ditadura do proletariado, colocando-se à frente do Estado. A intenção seria que os trabalhadores assumiriam os meios de produção e socializariam as riquezas para atingir uma sociedade igualitária. Na medida em que essa sociedade igualitária fosse atingida, no lugar do governo dos trabalhadores, entraria uma sociedade comunista, que extinguiria o Estado e a propriedade privada.
Materialismo histórico, luta de classes e a dialética. Para que os objetivos de uma sociedade comunista fossem atingidos, várias foram as reflexões desenvolvidas. Nas análises de Marx e Engels, podemos perceber que não são as ideias que irão transformar a sociedade, e sim as condições materiais e as relações entre os homens, materialismo histórico. Importante entender, pessoal, na concepção marxista, não é a consciência dos homens que determina a sua existência, e sim a existência social que determina a sua consciência, pois as ideias que são predominantes, né, em um contexto histórico são reflexos do desenvolvimento da sociedade, de acordo com a situação das condições materiais em que tal sociedade se encontra. O materialismo histórico pode ser considerado o corpo central da concepção materialista da história, o fio condutor de todos os estudos de Marx e Engels. Engels escreveu em 1892: o materialismo histórico designa uma visão do desenrolar da história que procura a causa final e a grande força motriz de todos os acontecimentos históricos importantes no desenvolvimento econômico da sociedade, nas transformações dos modos de produção e de troca, na consequente divisão da sociedade em classes distintas e na luta entre essas classes. A concepção materialista da história pretende proporcionar um quadro teórico que efetivamente viabilize investigações tanto sociais quanto históricas. Segundo essa teoria, as relações sociais são organizadas de acordo com a forma em que os bens de produção são distribuídos entre as pessoas. As condições socioeconômicas, a infraestrutura, determinam a configuração do regime político, dos valores, da moral e da cultura, no caso, a superestrutura. As diferentes organizações socioeconômicas da produção que caracterizam a história humana surgem ou desaparecem segundo venham a favorecer ou a impedir a expansão da capacidade produtiva da sociedade. O crescimento das forças produtivas, o produto e força de trabalho, explica, assim, o curso geral da história humana. O dicionário do pensamento marxista é um bom começo para uma literatura sobre todos os aspectos do pensamento de Marx, sobre o que ele chamou, né, de comunismo. Seria bom. Eu vou deixar linkado aqui para vocês o PDF desse dicionário, ok? Caso tenham interesse. Nessa concepção, a realidade é dialética, pois está em transformação por suas contradições internas, isto é, cada sociedade traz dentro de si o princípio de sua própria contradição, gerando a transformação constante da história. A dialética, na concepção marxista, pode ser pensada como um método científico, ou seja, um conjunto de princípios que governam a realidade e dependem da compreensão das categorias econômicas, como expressão das relações históricas de produção, correspondentes a determinada fase do desenvolvimento da produção material. Essas contradições são geradas pela luta entre as diferentes classes sociais. Por exemplo, quando o sistema econômico apresenta contradições e problemas, as reflexões e lutas por uma nova organização se iniciam, ou seja, contradições e lutas entre nobres e camponeses na Idade Média ou burguesia e proletariado na contemporaneidade. Na concepção marxista, o trabalho aparece como uma expressão de vida humana. Por meio do trabalho, a relação dos homens com a natureza é alterada, isto é, o homem transforma a natureza e a si mesmo. É claro que os homens perdem o prazer de trabalhar, pois a maior parte do resultado do seu trabalho e esforço acaba nas mãos dos donos do capital. Essa é a mais-valia. A extração de mais-valia é a forma específica que assume a exploração sob o capitalismo, do modo de produção capitalista em que o excedente toma a forma de lucro
e a exploração resulta do fato da classe trabalhadora produzir um produto líquido que pode ser vendido por mais do que ela recebe como salário. Isso aí também está no dicionário do pensamento marxista, que foi escrito pelo professor Baltimore, e sugiro a leitura dele. A concepção desenvolvida por Marx e Engels buscava soluções para que essa situação de exploração tivesse fim. Mesmo assim, cabe ressaltar que não se trata aqui de acreditar que todos os trabalhadores são iguais, e sim de compreender que eles estão na mesma situação com relação às forças produtivas e organização social da produção, ou seja, situação de exploração. Qual a contribuição da concepção marxista para a história? É inegável, né? A contribuição das teorias marxistas para a área de história. Apesar de Marx não ser historiador, ele pensava a sociedade historicamente, não somente pelas reflexões sobre o passado distante, o século XIX, de onde partiram as reflexões iniciais, mas também pelas análises que possibilitam ao historiador compreender o tempo presente, que as concepções marxistas são fundamentais. Suas concepções levam a uma grande transformação na historiografia mundial e ainda hoje geram debates, colóquios, cursos e seminários. Marx e Engels conseguem, com suas análises, demonstrar uma nova teoria da história, o materialismo histórico, que explica as mudanças históricas a partir das mudanças nas relações de produção. Muitos historiadores debruçam-se em novos estudos que resgatem as experiências de homens e mulheres que por muito tempo foram ignorados pelos pesquisadores. Nessa perspectiva, podemos compreender que a influência do marxismo para análises históricas é imensa, porque trouxe para as reflexões a chamada história vista de baixo, dando voz a sujeitos históricos até então ignorados e levados à compreensão de que a sociedade como um todo é um sujeito da história. Bom, pessoal, essa foi a aula sobre o marxismo, né? Espero que vocês tenham gostado. Ressalto aqui a possibilidade de vocês estarem dando uma olhada no dicionário de conceitos históricos, e a nossa próxima aula será sobre a Escola do Zaná. Até a próxima.